vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos hoje estão vendo aqui um cenário diferente, um ambiente diferente. Nós estamos no Manaim de Pedro do Rio, estamos gravando esse programa exibido aos domingos, hoje, quinta-feira, dia 21 de abril, porque estamos no nosso seminário aqui para senhoras. O que os irmãos estão vendo aqui atrás, onde funciona a nossa livraria, é a casa sede deste Manaim, desde quando ele foi adquirido há 40 anos atrás. Então nós temos uma história maravilhosa, grandes experiências para contar, em momento oportuno, deste tempo de existência desse lugar para a busca e adoração ao nome do Senhor. Certamente os irmãos vão ouvir um barulho ao redor, os sons, mas é da natureza ou a vinheta do seminário de uma das aulas que vai se iniciar agora, neste momento. Mas o importante é o conteúdo do programa, que são os vídeos que recebemos toda semana de todo o Brasil, onde apresentamos aqui as respostas da nossa dinâmica da Escola Bíblica. O pastor Gilson sempre apresenta na parte da manhã ao meio-dia os vídeos recebidos do exterior e às 15 horas, então, os nossos vídeos aqui selecionados são apresentados. Temos conosco hoje aqui o nosso grande amigo, companheiro, pastor Albino, coordenador de uma grande região aqui do Rio de Janeiro. Meu companheiro, muito prazer tê-lo mais uma vez conosco. Paz, Senhor, a todos. É um prazer e uma honra estar participando com vocês das descobertas dos mistérios de Deus através das perguntas e respostas da EBD. É isso mesmo. São mistérios que o Senhor tem revelado à igreja nesta última hora, não é, companheiro? Olha, temos ficado assim surpresos e maravilhados com a participação de todas as faixas etárias, em especial das crianças, como elas têm alcançado a profundidade dos segredos, dos mistérios que Deus nos tem revelado. É espetacular isso, esta comunhão, o Brasil todo, tem sido muito produtivo e para o nosso crescimento uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos procurar ser assim dinâmicos, porque queremos participar de todo o seminário. Estamos num momento de intervalo, então teremos esta oportunidade aqui. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o tema que é Ampliando o Alcance do Mistério do Evangelho de Cristo. Texto base, Evangelho de João, capítulo 20, versos de 11 a 19, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 16 e 17. Então a primeira pergunta, vamos ganhar tempo, não é, companheiro? Vamos. A nossa primeira pergunta, lendo o texto de João, capítulo 20, verso 16, em qual momento Maria reconheceu a pessoa do Senhor Jesus? Temos duas respostas. A jovem Ana Paula Silva, de Ilhéus, Bahia, temos também um inseto aqui sobrevoando, é natural do ambiente, E a jovem Raquel Maia, daqui de Duque de Caxias, da Igreja de Jardim Primavera. Vamos prestar bem atenção nas respostas. Respondendo à pergunta de número 1, o momento onde Maria ela reconhece o Senhor Jesus é o momento onde o Senhor Jesus a chama pelo seu nome. Assim acontece conosco, irmãos. Faz parte do nosso processo de salvação. Um dia nós não tínhamos conhecimento, nós não conhecíamos o Senhor Jesus, mas a partir do momento que o Senhor Jesus ele se revela a nós, nos chamando pelo nome, nós vemos aqui o processo do chamado. Por isso é que imediatamente Maria responde ao Senhor Jesus como seu mestre. E aqui nós vemos também posteriormente o processo da salvação, onde no versículo 18 a palavra do Senhor nos diz que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Esse é o processo de salvação nas nossas vidas, o momento onde nós vamos anunciar aos que não conhecem a palavra, aos que não conhecem o Senhor Jesus, esse Jesus revelado. Vemos também em Isaías capítulo 49, versículo 1, que diz: O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Então o Senhor, ele nos conhece, ele nos chama pelo nosso nome, porque ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas particularidades e ele tem um projeto de salvação individual para cada um de nós. A paz do Senhor. Maria, ela reconhece o Senhor Jesus quando ele chama pelo nome. Como está descrito em João 20:16. E voltando-se, Maria. Quer dizer, quando Maria mudou de posição, mudou de direção, ela pôde ouvir a voz do Senhor. Porque com os olhos terrenos, nós não enxergamos aquilo que é espiritual. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor,
né? Quando nós saímos da razão, entramos na revelação, nós reconhecemos o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, Maria, ela não pôde reconhecer o Senhor, porque o Jesus que ela conhecia, ele ficou ali no túmulo. O Jesus que se apresentou a Maria foi o Jesus que foi descrito por João lá em Apocalipse. Por isso que ela não reconheceu. Mas a sua voz, que é mansa, que é delicada, essa não se pode se esquecer. E a ovelha, como está descrito em João, capítulo 10, o versículo 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, como sempre, temos participações muito boas, profundas, com alcance daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Eu quero deixar um abraço para todos os nossos irmãos, os jovens de Ilhéus, da Bahia, têm participado bastante. E um abraço não só para a Raquel, como também para os demais irmãos daquela região e da Igreja de Jardim Primavera, que tivemos a grande bênção de participar ali no ministério durante alguns anos. Pastor Albino, quais seus comentários acerca, então, dessas participações? Primeiro, sobre a participação da Ana, né? Eu anotei aqui alguns detalhes, que quando o Senhor Jesus chama, né, Maria pelo nome, ela colocou muito bem, né, a doutrina da salvação, onde ela mostra a presciência e a onisciência de Deus. E logo em seguida ela fez uma aplicação que eu ainda não tinha alcançado, que ela fala daquele que foi chamado, Maria foi chamada pelo nome, e logo em seguida ela recebeu uma orientação de ir até os discípulos. Então aqueles que estão tendo essa experiência de serem chamados pelo Senhor, descobrindo, né, a salvação como ato e processo, elas entram no processo e começam a evangelizar. Achei isso muito bem aplicado, muito bem colocado, né, pela Ana, quando ela diz que Maria, então, ela vai e anuncia, né, aos discípulos que Jesus estava vivo, né? Achei muito, mas muito bem aplicada essa colocação que ela fez sobre essa pergunta. E o companheiro me permita, mas o que mais me chamou a atenção agora no comentário da observação que você fez foi: eu não tinha atentado para isso. Ou seja, veja como esse trabalho tem aberto para nós segredos que estavam guardados na palavra do Senhor, não é? E o Senhor está usando o corpo, os jovens, as crianças, intermediários, adolescentes, as senhoras. Veja que maravilha, não é? Esse tesouro aberto para todos nós nesta hora, não é verdade? Bastante interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à nossa próxima pergunta, que diz assim: considerando a situação na qual Maria se encontrava e o resultado do encontro com Jesus, qual é a aplicação profética para a igreja em nossos dias? Temos duas participações, da senhora Ana Paula Castelho, de Macapá, e temos a jovem Franciele Oliveira, de Porto Seguro, também participante ativa. Vamos ouvir, vamos assistir. A aplicação profética é que Jesus precisa se revelar à igreja para que haja experiência de salvação. A paz do Senhor Jesus. Maria, naquele momento, ela se encontrava triste e chorando, porque ela estava procurando por um Jesus morto. Para ela não havia mais solução. Jesus havia morrido e ela estava ali procurando o seu corpo. Ali ainda ela não havia entendido o mistério, o propósito do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus a chama pelo nome, ela dá-se a conhecer do mistério. Ela alcança o mistério do Jesus revelado. A religião, ela continua procurando pelo Jesus morto, continua falando do Jesus que morreu, que padeceu, Jesus coitado, mas a igreja fiel, ela tem alcançado o mistério de Jesus vivo, Jesus revelado. E assim como o mistério foi revelado a Maria quando Jesus a chamou pelo nome, assim também somos nós, porque também nós ouviremos o Senhor chamar o nosso nome, e nós ouviremos o vinde, benditos do meu Pai, entrai para o meu reino. Aqueles que alcançaram o mistério, aqueles que alcançaram o mistério de Jesus revelado, que têm encontrado com o Senhor Jesus vivo, estes não irão mais chorar, não irão mais sofrer. Só existirá louvor e alegria, porque estaremos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo na glória para todo sempre. Amém, a paz do Senhor. Viram só, meus irmãos?
mais 2 participações muito boas. Nós vamos sendo edificados a cada vez que apresentamos esse programa, a cada vez que assistimos os vídeos. Seja louvado o nome do Senhor. Meu companheiro, sua participação. Eu quero fazer uma junção das duas, né, tanto da Ana quanto da Franciele, é que antes de Jesus se revelar, elas estavam tristes, né? Ela estava triste, né? Maria estava triste, né? E a Ana colocou muito bem, Jesus precisa se revelar à igreja. E nesse momento em que ela estava voltada para a questão da morte, ela não enxergava Jesus. A religião hoje está assim, né? Um cristianismo que adora um Cristo morto. Mas quando ela se voltou, né, ela põe esse detalhe, né, quando ela se voltou, ela não olhou mais para a morte, ela se voltou na direção de Jesus, então aquilo que era a tristeza se tornou em alegria. Achei esse ponto bastante interessante, porque há uma necessidade de uma mudança de direção, e quem faz isso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao chamá-la, a fez retornar, a se converter, né, a mudar de direção, e ela pôde então ver Cristo vivo, ressurreto, né? Aí vem a alegria. Maravilha, que bênção, hein? Que coisa maravilhosa, que experiência gloriosa a igreja tem vivido. Meus queridos, vamos à próxima pergunta então. De acordo com o texto em Lucas, capítulo 24, o mesmo texto, não é? Versos 16 e 17, em que situação agora os discípulos se encontravam no caminho de Emaús? Cite 3 situações indicando os versos. Temos a participação da jovem Ana Beatriz, da Serra, do Espírito Santo, e a jovem Hilda Camille Costa, de Ilhéus, Bahia, também participante ativa do grupo Semente Preciosa, sempre presente conosco. Um abraço aos irmãos do grupo da Semente Preciosa e a todos os demais companheiros que têm realizado esse trabalho tão glorificante ao nome do Senhor. Vamos assistir. Eles se encontravam com os olhos fechados, não reconheceram Jesus e estavam tristes. Em Lucas 24, 16 diz: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós e por que estáis tristes? Ou seja, quando o homem está fora do caminho do Senhor, ele não reconhece a Jesus e perde a alegria do Espírito Santo. Amém. A primeira, olhos fechados. Segundo, não reconheceram, do verso 16, e o verso 17 estavam tristes. Ou seja, os discípulos estavam fora da comunhão do corpo, eles tinham olhos fechados, perderam a orientação do Espírito Santo, estavam desatentos porque conheciam a profecia, mas esqueceram os ensinamentos de Cristo. E a consequência de tudo isso foi a cegueira e a tristeza espiritual. E o resultado foi a morte espiritual. Levando para a nossa vida, com os olhos fechados, não enxergando o que está à frente, nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo e ficamos cegos. Muito bem, queridos. Retornamos agora para os comentários do nosso companheiro. Usei uma expressão muito pouco conhecida, talvez alguns até estranhem, que eu disse que é glorificante ao nome do Senhor. Não estranhe, não. Errado não está. Mas o importante é que o nome do Senhor é glorificado em todos os momentos. Pastor Albino, por favor. Amém, né? Então, Lucas, né, aqui no capítulo 24, da situação dos discípulos no caminho de Emaús, né, nós vemos eles tristes, com os olhos fechados, e estavam se distanciando da comunhão. Eu acho bastante interessante porque eles falavam de um Jesus histórico. E quando você está falando de Jesus histórico, é um Jesus que morreu, é sobre tristeza, os olhos fechados para aquele que está ali presente. Mas eles ainda não tinham reconhecido o Senhor porque eles estavam se distanciando da comunhão, né? Então, a situação em que eles se encontravam, 3 situações, né? Olhos fechados, tristes e não reconheceram, porque estavam vivendo um momento histórico e se distanciando, né, da comunhão. Este é um grande perigo hoje em dia, de nós não alcançarmos, né, o profético, não descobrirmos o mistério, a gente vai acabar vivendo um momento de religiosidade, aí virão as tristezas, os nossos olhos se fecham e cada vez mais nos distanciamos da verdadeira comunhão que queremos ter com o Senhor. Mas a gente vê, né, nessas perguntas como o Senhor ele nos orienta e como o Senhor vai nos ensinando, né, a não nos distanciarmos, a não estarmos com os olhos fechados, né? E a tristeza ela nunca virá sobre nós, porque nós, em comunhão com o Senhor, sempre seremos um povo feliz,
porque o Senhor tem alegrado os nossos corações com a revelação da sua palavra. Que maravilha, muito bom. Vejam que como o Senhor nos dá os argumentos, como o Senhor nos dá os instrumentos, as ferramentas, nos dá tudo o que precisamos para mantermos esta chama acesa nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus queridos, temos agora a próxima pergunta. Qual o resultado prático dessa experiência vivida pelos discípulos, aplicada profeticamente à vida da igreja hoje? Quem vai responder é a jovem Caroline Silva, de Calcaia, do Ceará. Vamos prestar atenção. Foi no momento do partir do pão que os discípulos reconheceram a Jesus. Um momento de comunhão. É o momento em que a igreja deve estar. A paz do Senhor. Então, meus irmãos, mais essa participação e vou explorar bastante a presença do nosso companheiro pastor Albino aqui hoje, não é? Aproveitar essa oportunidade para saber então qual é o comentário que você tem, a observação acerca da resposta que a nossa jovem apresentou. A Caroline, ela falou sobre o partir do pão e da comunhão, o momento em que Jesus se revelou. Nós vemos que enquanto eles estavam pelo caminho, eles estavam vendo um Jesus histórico e exterior. Quando eles convidam o Senhor, isso é importantíssimo, né? Você convidar e querer ter o Senhor. Só esse gesto deles foi o suficiente para que o Senhor começasse a se revelar ainda de uma forma mais profunda. Então, quando o Senhor Jesus parte o pão, eles deixam de conhecer somente um Jesus externo, somente um Jesus histórico. Eles passam a ver o interior. Quem revela o interior, quem revela o mistério do corpo é o Espírito Santo. E no mistério da revelação do corpo, eles reconheceram e descobriram que aquele ali era Cristo vivo. Imediatamente eles deixaram esse caminho e voltaram alegres para Jerusalém, né? Que eles estavam vindo tristes, né? Voltaram alegres também para anunciar que Jesus estava vivo e se manifestou a eles no partir do pão. O Espírito Santo hoje nos tem feito isso, né? Quando nós estamos no corpo, no partir do pão, o interior, né? O Espírito Santo tem revelado coisas profundas, né? Maravilhosas, né? Que não sabíamos, mas que o Senhor está nos revelando nesses mistérios. Então a Carolina, ela deu uma excelente resposta, né? Aparentemente simples, mas importante para nós. Entendemos que é só no partir do pão e na comunhão que Cristo há de se revelar pelo Espírito Santo a cada um de nós. Glória a Jesus. Que experiência gloriosa a igreja tem vivido nesta hora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta. De acordo com o texto do Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, em que situação se encontravam os discípulos quando Jesus se reuniu com eles? Temos mais duas participações, da jovem Luísa Sarmento, de Macapá, e da jovem Jéssica Rodrigues, de Campina Grande. Vamos prestar bastante atenção. Eles estavam amedrontados e com as portas fechadas por medo dos judeus. A paz do Senhor Jesus. A situação em que os discípulos se encontravam quando Jesus se reuniu com eles é que eles estavam em uma casa com as portas fechadas e com medo dos judeus, porque uma igreja que não tem a presença de Jesus revelado, que não descobriu o mistério do terceiro dia, é uma igreja que tem medo das oposições, é uma igreja que não tem condições de enfrentar o mundo, de dar frutos, de realizar a obra. É uma igreja que teme, mas uma igreja que tem a presença do Senhor Jesus no meio dela, a presença do Senhor Jesus revelado, que conhece que o Senhor Jesus ressuscitou, que sabe que o Senhor Jesus está vivo. Essa igreja, ela não teme, ela vai e dá frutos, vai e é usada pelo Senhor e evangeliza. A todos a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos concluindo essa participação dos jovens e de todos, assim, de uma forma geral, porque agora, no próximo bloco, teremos as participações que muitos esperam ansiosos, com as crianças, intermediários e adolescentes. Mas fechando este bloco, queria saber se o pastor Albino tem algum comentário acerca das duas respostas apresentadas ou da parte dele mesmo sobre o tema. Eu queria fazer aqui um comentário como as respostas, né, tanto da Luísa quanto da Jéssica, elas se complementam. Porque o partir do pão, né, e a revelação de Cristo, mais uma vez, estão presentes. A situação em que se encontravam os discípulos quando Jesus se reuniu com eles, né, com medo, portas fechadas, e quando Jesus, aquele pão que foi partido, que havia se revelado lá em Emaús, agora ele se apresenta vivo.
Então, quando Jesus está presente, não há necessidade de portas fechadas, né? A porta hoje se abriu, né, para a pregação do Evangelho, porque Jesus tem se revelado vivo. Se até então Jesus não tivesse se revelado, eles continuariam com medo, portas fechadas, temendo os religiosos. Mas nós não precisamos temer porque Jesus está vivo no nosso meio. E Cristo abriu para nós essa porta da evangelização. E hoje nós vemos essa bênção, né? A obra em todos os lugares do mundo, porque Jesus se manifestou vivo no nosso meio. Então nós não temos medo ou receio algum de levarmos esta experiência que estamos tendo, que é Jesus se revelando vivo no nosso meio. As portas não estão mais fechadas, não tem mais medo. Cristo está vivo no nosso meio. Aleluia. A resposta das duas, excelente, se complementam e mostram que realmente aquilo que o Senhor queria que nós alcançássemos. Perder o medo e abrir as portas e anunciar que Cristo tem se manifestado no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Esta porta está aberta, ela vai se fechar, mas ela ainda está aberta e ainda há oportunidade para a salvação. Glória a Jesus. Eu quero agradecer aqui a participação do nosso companheiro. Com certeza, em outros momentos, estaremos juntos aqui nesse programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Aprendi muito com a resposta das crianças aí, das jovens e das senhoras. Aprendi muito, sempre aprendemos. Né? É verdade, aprendemos, irmãos. Como aprendemos. E agora, no próximo bloco, já que é destinado às respostas, conforme disse, crianças, intermediários e adolescentes, a esposa do nosso companheiro, a nossa irmã Elaine, que faz ao longo de muitos anos um trabalho com estas classes, inclusive no Unidos em Família, aqui em Pedro do Rio, eles e o grupo formado por eles têm desenvolvido um trabalho muito especial. Ela vai tomar o lugar para trazer os comentários sobre as próximas participações. Mas antes, vamos louvar ao nome do Senhor, com um hino revelado para as crianças e conforme a irmã Sara falou no último seminário de grupos de louvor instrumentistas, é um louvor para toda a igreja que as crianças cantam também. Vamos louvar ao Senhor. Meus queridos irmãos, como louvamos ao Senhor, não é? Agora com toda a alegria do nosso coração, louvores maravilhosos, e enquanto louvamos ao Senhor, ouvimos também as vozes das crianças nas igrejas, louvando, glorificando, com seus pequenos instrumentos musicais, sendo iniciados, né, na música, é algo maravilhoso. Nós temos agora conosco aqui, conforme havia falado antes, a nossa irmã Elaine, esposa do pastor Albino, que realiza um trabalho muito bom em relação a todo o trabalho das classes, né, de crianças, intermediários, adolescentes. Tem sido realmente uma experiência muito boa. Minha querida irmã, a paz do Senhor, que prazer tê-la conosco aqui. A paz do Senhor Jesus, pastor, é uma grande alegria, é um privilégio nosso poder trabalhar com essas crianças, né, que tanto nos ensinam. Nós pensamos até que vamos ensinar algo para eles, mas eles têm sempre algo maravilhoso para acrescentar no nosso conhecimento, né? É verdade. E quando a gente vê as respostas dessas crianças, nós vemos a operação de maravilha na vida deles e que enche o nosso coração. A cada dia
a cada momento, a cada aula, nós saímos transformados, né? Nós saímos renovados nesse trabalho que podemos executar. Na verdade, nós é que somos mais abençoados do que eles, né? É verdade. E diante, né, dessas respostas, as respostas maravilhosas de como o Senhor tem se revelado a essas crianças, tem nos surpreendido a cada dia. Quando eles trazem, né, essas respostas acerca de que momento o Senhor, né, eles reconheceram, os discípulos do caminho de Emaús reconheceram, né, o Senhor Jesus, né, os discípulos também. Que momento foi esse? O partir do pão, a comunhão, é algo assim maravilhoso, né? Muito é bom. Algo que não pode se contar, mas o Senhor tem se revelado, o Senhor tem operado de uma forma graciosa na vida deles. Glória a Deus. Quando a irmã Elaine começou a falar, me veio uma expressão à mente e logo em seguida ela falou a mesma coisa, porque o sentimento é igual. Como aprendemos com eles? Como aprendemos? E somos gratos, né, Muito pastor? gratos. De podermos estar diante de uma obra reveladora, Glória diante de um Deus que tem se revelado os seus mistérios a nós que somos pequenos. Isso mesmo. Nós não somos grandes, nós somos pequenos. verdade. E o Senhor tem usado também as suas crianças para trazer esse ensinamento. Glória a Deus. E os irmãos vão ver o porquê. Participam sempre do programa, vêm as participações, né? Os vídeos gravados. Mas vamos assistir os vídeos e depois a Elaine vai complementar e os irmãos vão entender por que essa alegria que transborda no nosso coração. Vejam só, temos a participação, a pergunta agora para eles é, lendo o texto de Lucas, capítulo 24, versos 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? Temos o intermediário Arthur Moraes, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a intermediária Gabriele Batista, de Linhares, Espírito Santo, a criança Isaac Tavares, de Osasco, São Paulo, o intermediário Gabriel Bragança, de Cariacica, do grupo também de oração Semente Preciosa, a intermediária Rebeca Sarmento, de Macapá, temos o adolescente Gabriel da Silva, de João Monlevade, de Minas Gerais, e o bebê Sara Correia, Governador Valadares, Minas Gerais. Vamos assistir com toda atenção, vamos ser abençoados. Os versos 30 e 31 dizem: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. De acordo com como diz os textos citados, os discípulos reconheceram Jesus quando Jesus repartiu o pão entre eles, que representa profeticamente a salvação, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, porque somente a partir desse ato nós podemos ter Jesus revelado em nossos corações. A todos a paz do Senhor Jesus. Lendo o texto de Lucas 24, 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? Foi no partir do pão. É na comunhão que o Senhor Jesus se revela. A paz do Senhor Jesus. Isaac, quando os discípulos conheceram Jesus? Ele partiu o pão. Amém, no partir do pão. Lendo o texto de Lucas 24, 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? Foi quando ele partiu o pão. A paz do Senhor, irmão. Lendo o texto de Lucas 24, 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? E a Rebeca vai responder: Quando Jesus partiu o pão. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gabriel vai responder a pergunta 6, que diz, lendo o texto de Lucas 24, 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? Foi no momento em que o Jesus partiu o pão, assim como podemos ver no texto. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, pois o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E o partir do pão nos fala da comunhão.
assim como podemos ver em 1 Coríntios 10, versículo 16b, que diz: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que os textos mostram é que sem comunhão nós não podemos conhecer a Jesus. E muitas vezes o Senhor quer falar o coração do homem, e se ele não estiver no partir do pão, na comunhão, ele não pode conhecer o Senhor Jesus, a palavra viva. E para conhecer e estar com os olhos abertos, é necessário perseverar na comunhão e no partir do pão, assim como podemos ver em Atos 2, versículo 42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. A paz, Senhor Jesus. Sara, lendo o texto de Lucas 24, 30 e 31, em que momento os discípulos reconheceram o Senhor Jesus? Partir do pão. Isso! Dá a paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor! Viram, meus irmãos? Porque comentamos, não é? A irmã Elaine comentou aqui antes mesmo dos vídeos, a alegria, aquilo que transborda no nosso coração, são essas experiências de uma igreja que está madura, que está pronta para a partida. Ver a alegria e o empenho dos pais em participarem, porque os filhos assim manifestam esta vontade. Isso é maravilhoso. Irmã Elaine, quais são os seus comentários? Mais uma vez, é de grande alegria, né? Poder vê-los, mesmo estando um tão distante do outro, eles são tomados da mesma revelação. O Senhor se revela para eles da mesma forma, né? No partir do pão. Eles comentam isso, no partir do pão. Eles entendem a comunhão. A criança entende a comunhão no corpo. Sem estar no corpo, é como eles estavam ali, né? Temerosos, com as portas fechadas, mas no corpo, quando o Senhor se revela a eles, quando o Senhor se mostra a eles no partir do pão, eles têm os seus olhos desvendados, os seus olhos abertos. E as nossas crianças, elas têm esse grande alcance, elas têm essa experiência de conviver, de viver no corpo e de cada dia poder participar dessa grande experiência que é o partir do pão. A revelação, ela vem para todos, para os adultos, para as crianças, para os jovens, para os velhos, né? Para nós também, que estamos enquadrados em tudo isso. E eles, essas crianças, elas também são agraciadas, porque elas entendem e elas sabem que no partir do pão, na presença do Senhor Jesus, na comunhão, elas conseguem alcançar essa grande bênção de ter os seus olhos abertos para ver a salvação na vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. E alegra muito o nosso coração sabermos que todos juntos, um dia, breve, estaremos na eternidade. Glória a Jesus, face a face com o nosso Salvador. Aquilo que tanto ansiamos. E as nossas crianças também anseiam. Sim. Elas anseiam e elas dizem, né? Em breve, muito em breve, o Rei vem. Glória a Jesus. Elas amam como nós, elas amam o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nos alegramos muito com este programa, com a participação dos nossos queridos. Irmã, quero te agradecer muito a sua presença aqui junto com seu esposo, queridos de longa data. Estamos sempre juntos, sempre que podemos, e teremos outras oportunidades para estarmos nesse programa. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado a todos, né? E obrigado às crianças, mais uma vez, Sim. que nos ensinam diariamente como servir a esse Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos terminando aqui o nosso programa, mas lembrando, domingo à noite, 19 horas, a oportunidade de levar o visitante, aquele pelo qual você tem orado, seja o seu vizinho, seu amigo, familiar, um colega de trabalho. Às 20 horas você tem o link da nossa plataforma no YouTube para o culto. Daqueles que são impedidos de estar na casa do Senhor, podem assistir ali também, uma excelente oportunidade. Você não deixe de enviar a sua contribuição também, ou seja, o vídeo com a resposta. Participe desta bênção. Quero mandar um abraço aqui especial para o nosso companheiro, pastor Antonino, que tem participado com o seu grupo, onde ele é coordenador, de uma forma tão ativa. Meu companheiro, um abraço a você, todos os demais companheiros, todos aqueles que têm incentivado a igreja a participar. Nós temos sido grandemente abençoados. Participe das transmissões às 9h30, quando o pastor Gilson apresenta alguns vídeos. Às 12 horas, os vídeos do exterior. Irmãos nossos, queridos,
estão no exterior. Às vezes, é um parente seu que está morando lá hoje, não é? Alguém que um dia você conheceu e que está ali empenhado nesse trabalho. A igreja é um corpo único. E em breve o Senhor Jesus virá. Um abraço a todos os irmãos. Até o próximo domingo. A paz do Senhor.